Bora lá, meu povo! Igor Coronado e Denilson. Fortaleza de olho no mercado para a janela do meio do ano. Conmebol prepara punições severas ao Colo-Colo. Presidente da Federação Cearense atualiza sobre o processo de reconhecimento do título brasileiro do Fortaleza em 1970. Leão definido contra o Vitória. Alanzinho titular? Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, então já sabe. Papoca o dedo no like, o like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo. E bora lá pro giro de notícias de hoje, quarta-feira, dia 16 de abril de 2025. É dia de jogo do Lion e a bola rola às 21h30 lá no estádio Manuel Barradas, o Barradão, jogo em Salvador contra a equipe do Vitória, válido pela quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente trazer as notícias deste jogo, tem várias outras notícias quentinhas para atualizar você. Uma delas é que hoje é o aniversário da primeira-dama do Expresso. Parabéns, Lihana Cruz, amor da minha vida. Beijo pra você, te amo, feliz aniversário, que Deus abençoe sempre sua vida. O aniversário é seu, mas quem ganha o presente sou eu, de poder ter uma mulher tão incrível quanto você ao meu lado. Muito obrigado por você existir e que hoje seja um dia muito, mas muito feliz. Agora vamos trazer as notícias e olha, galera, tem notícias quentíssimas sobre contratações. Ontem surgiu um post do Globoesporte.com, o GE, que viralizou nos grupos de WhatsApp do Fortaleza e eu tava sem entender o porquê dessa postagem ter viralizado tanto nos grupos e também nas redes sociais. Trata-se de uma possível saída do meia Igor Coronado do Corinthians. A matéria fala que Igor Coronado lida com frustrações no Corinthians e recebe sondagens para sair. Da parte do meia, a decepção está em não jogar o quanto gostaria. Já o clube lamenta não poder contar com o jogador justamente quando mais precisa. Como assim, PM? O que é que tem a ver Igor Coronado com o Fortaleza e o porquê que há essa contradição aí entre jogador e Corinthians? Bom, o Igor Coronado, ele nunca foi unanimidade em meio à torcida do Corinthians e também à comissão técnica e diretoria, tá? Ele foi contratado no ano passado, até fez um ano razoavelmente bom, marcou aquele golaço contra o Fortaleza no Castelão pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana, onde o Corinthians venceu por 2-0, ele abriu o placar. Mas o titular da posição é o Garro. O Coronado nunca conseguiu sequer ser sombra do Garro e ele convive com problemas físicos, o que o faz não ser utilizado pelo técnico Ramon Dias. Então, será que o Coronado vai deixar o Corinthians? Há uma informação extraoficial de que existem times da Série A de olho em um empréstimo do jogador, na janela do meio do ano. E o Fortaleza poderia ser um deles, tá? Não só pelo Coronado, mas também pelo Denilson, que inclusive ontem, após a vitória do Cuiabá de virada por 2-1 sobre o Atlético Paranaense pela Série B, fez um post no Instagram e vários torcedores do Fortaleza comentaram, dizendo que esperam um jogador aqui, e ele foi curtindo cada comentário dos torcedores do Fortaleza que invadiram as redes sociais do Denilson. O Denilson quer vir, Marcelo Paes, agiliza essa negociação aí, empréstimo com opção de compra no final do ano, cuida, a gente precisa desse jogador, ele é um bom jogador. Ah, PM, mas o time não pode virar uma concessionária, haja volante. Irmão, Pedro Augusto não vai ficar depois do meio do ano, a folha vai dar uma enxugada, então eu acho que dá sim para fazer esse investimento num jogador novo e que pode render a curto, médio e a longo prazo no Fortaleza, jogando uma Libertadores, Série A em alto nível. O Denilson não é jogador de Série B, galera, com todo respeito, então eu continuo achando que ele tá fazendo muita força para vir e eu acho que o Fortaleza vai atrás dele na janela do meio do ano. Mas voltando ao Coronado, torcedores do Fortaleza pediram
né, e indicaram um jogador para a diretoria ontem nos grupos de WhatsApp, marcaram Marcelo Paes para lá, Marcelo Paes para cá. Será que seria uma boa o Igor Coronado junto do Denilson no Fortaleza na janela do meio do ano? Igor Coronado tem 32 anos, já é um pouco veterano, digamos assim, tem dupla nacionalidade, brasileiro e italiano, é um meia ofensivo, ou seja, a gente precisa de um jogador dessa posição. Ele, na atual temporada, tem 13 jogos e 2 gols, nenhuma assistência. No ano passado, quando ele chegou ao Corinthians, vindo do Al Ittihad, da Arábia Saudita, ele fez 45 jogos, 4 gols, um deles contra o Fortaleza, e 5 assistências. Não foi sequer sombra do Garro, mas contribuiu de alguma forma aí com a campanha do Corinthians, ressurgindo ali na Sul-Americana, saindo da zona de rebaixamento e terminando com vaga na pré-Libertadores. Hoje o Timão joga a Copa Sul-Americana. Mas será, galera, que seria uma boa o Igor Coronado? Eu fico me perguntando, sabe? Porque o Fortaleza está atrás de um jogador para a posição. Porém, ele é caro, tá? Também temos a informação de que ele é um jogador que custa muito alto. Ele tem um alto salário no Corinthians. E não sei se o Fortaleza conseguiria bancar o salário do Igor Coronado. Mas fica aí como opção para a janela do meio do ano, já que o Corinthians pretende negociar o atleta. O valor de mercado dele gira em torno de 4 milhões de euros. Então, é um valor elevado e o Fortaleza poderia tentar o empréstimo do jogador, pelo menos para concluir a temporada aqui no PC. Qual a tua opinião sobre Igor Coronado? Seria uma boa? Comenta aqui abaixo. E o Denilson? Denilson tá doido pra vir, galera. Cuida, comenta a tua opinião também sobre o Denilson aqui abaixo, tá? Mudando de assunto, vamos falar agora sobre punição ao Colo-Colo. Quero mandar um abraço pro meu parceiro Lucas Uchoa, do portal 1918, que anotou a seguinte informação. Segundo a apuração do jornalista Rodrigo Lopes, da DirecTV Esportes do Chile, o Colo-Colo deverá ser severamente punido. Segue abaixo as sanções que o clube deverá sofrer. 1. Perda da partida por 3-0, ou seja, o WO. Multa milionária, é o ponto número 2. 3. Perde o direito de receber qualquer premiação da Conmebol por tempo indeterminado. 4. Jogar no mínimo 5 partidas de portões fechados em casa. E aqui é em competições da Conmebol, tá? Então, vamos ficar de olho aí, certo? Vamos ficar de olho aí, se é que vai se confirmar mesmo essa punição severa ao Colo-Colo. Estamos de olho porque a tabela precisa atualizar, já que na semana que vem, quarta-feira, daqui a uma semana já tem Atlético, Bucaramanga e Fortaleza e as coisas precisam caminhar, a tabela precisa ser atualizada com o Fortaleza vitorioso e ocupando a 3ª colocação. Aí só relembrando para vocês, tá? Ganhou por WO, como é que fica a tabela? Bucaramanga líder, 4 pontos, tá? Tem lá o saldo de 1 positivo, né? Já que empatou 3-3 no primeiro jogo e venceu o Racing 2-1, então saldo de 1. Aí vem o Racing em segundo, 3 pontos, 1 ponto a menos que o líder Bucaramanga. E o saldo de 2, né? Já que venceu o Fortaleza por 3-0. Na verdade, isso, saldo de 2. E perdeu de 2-1 para o Bucaramanga, então menos 1, fica com saldo de 2. Em terceiro, o Fortaleza, que zera o seu saldo com 3 pontos, tá? Perdeu de 3-0, e aí o WO é 3-0, então zera. E em quarto, o Colo-Colo com 1 pontinho, graças a um empate contra a equipe do Bucaramanga na Colômbia, na estreia do grupo na Libertadores. Então, ficaria assim, tá? Vamos aguardar para ver se isso aí vai se confirmar. Outra notícia interessante para trazer para vocês é que o presidente Mauro Carmelli, da Federação Cearense de Futebol, trouxe um debate lá no blog do Camps sobre aquele pleito que pode dar ao Fortaleza, ao Ceará e também ao Sport um reconhecimento de títulos brasileiros baseados nos títulos da Copa Norte e Nordeste. Ele foi perguntado sobre como anda o trâmite e a gente vai ouvir ele falar agora. Ceará, Fortaleza e Sport estão trabalhando nisso aí. É um dossiê muito bom, muito bem feito, muito bem organizado. Eu vou dizer a você, falta apenas uma reunião para que possamos fazer um dossiê completo. Nós resolvemos, junto com a direção dos clubes, trabalhar essa situação dos 3 juntos, para que possamos levar para o Edinaldo. Mas ele já sabe do assunto, conhece, lembra da época, quando ele estava lá na Bahia, em Vitória da Conquista, que é o município dele, lembra dessas competições e tudo, para poder ser analisado, e se Deus quiser, dar o deferimento. Mas falta pouco para essa estruturação. O esporte, através da Federação Pernambucana, parou um pouco, porque estava com problema de direção, de organização do clube, mas voltou novamente. O Ceará também estava com aquele problema de João Paulo, fica ou não fica, mas já está fixado, e o Fortaleza
Fortaleza mais estável administrativamente, nós vamos juntar o dossiê para que possamos mandar já para a CBF. Mas você tem esperança que dê certo? Eu tenho, está muito bem feito, está muito bem organizado, historicamente, pesquisa muito bem feita e tudo. Eu acredito que sim. Tá aí. Eu queria saber, inclusive, a opinião de vocês, galera, sobre isso, tá? Queria saber a opinião de vocês com relação a isso. Vocês vão curtir, caso dê certo, e o Fortaleza seja homologado campeão brasileiro de 1970, tendo um título da Série A reconhecido? Eu acho que vou curtir sim, tá, galera? Porque, de coração, o Atlético Mineiro foi tricampeão reconhecido aí por uma competição que só tinha 6 times, pô, e uns times que nem existem mais. Um time de esquina, tá ligado? Jogou a competição, foi homologado campeão brasileiro e o Atlético agora é tri. Tipo assim, então, e eles estão lá, 3 estrelas, é isso aí, o Galo tricampeão. Então, o Fortaleza que tem 2 vices, né, 60 e 68, mas eu acho que não tem problema nenhum, eu vejo com bons olhos, independente. Ah, mas o Ceará também vai ter. Galera, me ajude, né? Não importa se o Ceará também vai ter, o que importa é o Fortaleza, entendeu? Então, o Sport ganharia mais um, porque tem aquele suposto título de 87, você ficaria bi, e Fortaleza e Ceará, campeões brasileiros aí das suas respectivas épocas, tá bom? Quero a tua opinião sobre esse assunto gera muita polêmica, tá? Mas eu acho que nós temos que nos unir junto com o Ceará e o Sport sim, para batalhar por esse reconhecimento de título brasileiro. Até porque o Fortaleza surpreendeu ano passado, quem sabe volte a disputar um título de novo aí numa Série A. Hoje seria sonhar demais, mas nunca se sabe, né? Quero a tua opinião. Por favor, comente muito sobre isso aqui abaixo, tá? Não rolou! Vitória, Mirassol e Juventude tentaram contratar Pedro Augusto. A proposta que mais agradou, inclusive, foi do Clube Baiano, mas não avançou. Tomara que nessa saída do Marcelo Paes, hoje lá para Salvador, no caso ontem, né? Já tá lá. Ele resolva o Pedro Augusto ir logo no meio do ano pro Vitória e ficar por lá mesmo, né? Tomara mesmo. Palpite GE. A galera só pensa na vitória do Vitória, tá? Negócio de triunfo. Triunfo é negócio de sei lá, tá? É vitória do Vitória, acabou. Beleza? A galera do GE aposta que o Vitória vai sair vencedor pra cima do Fortaleza, tá? Só 2 votaram na vitória do Fortaleza. O Leão, que viajou com 24 atletas rumo a Salvador, e tem entre esses 24 os goleiros João Ricardo, Magrão e Eduardo Salvador. Laterais eram os Mancuso, Diogo Barbosa, Bruno Pacheco. Zagueiros, Gustavo Mancha, Tite, Davi Luiz e Kusevich. Volantes, Bruninho, Paulo Fernandes, Elwerson, Lucas Sacha, Rosseto. Meias, Martínez, Caleb, Pikachu e Kevin. Atacantes, Luceiro, Marinho, Alanzinho, Dilan Borreiro e Davidson. Dito isto, o Fortaleza tentará quebrar a sequência negativa contra o Vitória. Faz tempo que o Leão só perde, né? Apesar de ter tido uma vitória na Série A do Campeonato Brasileiro, jogando no Castelão. Quem apita hoje? Rafael Klaus. Eita, ele vai ser assistido por Alex Ang Ribeiro e Miguel Catânio Ribeiro da Costa. Não sei se são irmãos, mas todo o trio de arbitragem é de São Paulo. No VAR, Thiago Duarte Peixoto, também de São Paulo. Qual a provável escalação no Fortaleza? Segundo o GE, João Ricardo, Kusevich, Davi Luiz, Gustavo Mancha, Mancuso, Lucas Sacha, Paulo Fernandes, Martínez, Diogo Barbosa, Marinho e Luceiro. Ou seja, um 3-5-2. Na live de ontem, o Weber trouxe uma escalação bastante ousada, olha só. No gol teria João Ricardo, uma linha de 3 com Kusevich, Davi Luiz e Gustavo Mancha, 5 no meio de campo com Pikachu, Martínez, Caleb, Lucas Sacha e Mancuso, e Alanzinho e Davidson no ataque. E aí, qual escalação você acha mais interessante? A do GE ou a do Weber aqui no Expresso? Já comenta aqui abaixo, tá? E o Vitória? O Vitória vive em jejum de 7 jogos, mas vem de 2 bons empates. Na Sul-Americana, 0-0 com Defensa e Justiça. E na última rodada do Brasileiro, 2-2 contra o Atlético Mineiro. Esteve ganhando até o finzinho do jogo. Poderia ter arrancado os 3 pontos. O Thiago Carpini estava suspenso e retorna hoje comandando o time na beira do gramado. O Vitória deve ter Lucas Arcanjo no gol, Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson, Gabriel Baralhas, Ricardo Hiller e Mateuzinho, que é dúvida, tá? Eric, Gustavo Mosquito e Janderson. O Renato Kaiser não vai jogar porque está em transição no departamento médico. Lembrando que o Fortaleza ainda pode faturar 1 milhão a mais com a venda do Renato Kaiser ao Vitória. Pois é, o Tricolor acertou a venda por 5 milhões, mas pode ganhar mais 1 milhão a depender do desempenho do rubro-negro na Série A, conforme apurou o Afonso Ribeiro. Bom, o Fortaleza sobre amarrar bem aí, pode acabar recuperando os 6 milhões aí que foi investidos no Renato Kaiser. Curtiu esse monte de informação? Já comenta todo o teu feedback sobre tudo
aqui abaixo. Bom, meu povo, é isso, tamo junto, videozão massa, hein? Eu curti pra caramba, jornada esportiva a partir das 7h30 da noite, live em cadeia com a Guigui, e o pós-jogo logo na sequência às 11h30, os links já estão criados, ativa o lembrete, valeu, falou, e tamo junto!